Olá pessoal, voltamos para continuar nossa aula sobre modelo de escola e nós vamos falar do primeiro modelo. O primeiro modelo de escola é a escola reprodutora. É a escola tradicional, desde a colonização no Brasil, trazida pelos jesuítas em 1549. É hoje a escola dos pobres, então chama-se escola reprodutora. Então, qual o objetivo? Transmitir conhecimento acumulados pela humanidade. Vive pensando, vive o pensado, a tradição. Então, eles vão estudar aquilo que já pensaram no lugar deles. O método que é usado na escola reprodutora é um método expositivo, onde o sujeito do processo de ensino é o professor. E de tudo isso vem as consequências. É o descompromisso, o indiferentismo, alienação e reprodução do status quo, com a função de servir aos grupos dominadores da sociedade. Então, eles aprendem, aprende a ser um ser pensado e não um ser pensante. A tradição que foram ensinados. E outro, o expositivo, onde o sujeito é o professor, o sujeito do processo é o professor, e, consequentemente, as pessoas nesse modelo de escola tornam-se pessoas, se ela não se esforçar, não quiser ir mais adiante, não partir dela o desejo de ser alguém, vai ser uma pessoa alienada, mais para aprender a servir os outros do que ela mesma conquistar os seus ideais. Embora ela não é, nesse tipo de modelo, ela não é desafiada a ir buscar os seus ideais. A escola redentora existe desde os primórdios do Brasil. Estimula o aluno a estudar para galgar posições na sociedade. Então a escola é uma escola que cativa o aluno a ir mais adiante. Então muitos estimula nas épocas do ano 60 ou ano 70. É a escola tradicional da classe média, principalmente de caráter confessional, para o ingresso na universidade e a preparação de cérebros pensantes. Então, por isso que chama escola redentora. O objetivo dela: integrar o indivíduo à sociedade. O seu método é repasse de conhecimento de valores e habilidades de geração a geração, tendo o professor como sujeito ativo do processo de ensino. As consequências, que tudo tem suas consequências: adaptação dos indivíduos à sociedade. O indivíduo é ingênuo e conformista. Espera que seu sucesso social seja criado pelo governo, com uma função social, a paz e a harmonia da sociedade. Então tudo tem seus prós e seus contras, Então esse é o modelo da escola redentora. É o modelo da escola renovada progressiva. Surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX e chegou ao Brasil com a LDB 61, reafirmada com a Lei 5.692/71. Objetivo: desenvolver o potencial interior do aluno. O seu método: pesquisa, experimentação, aprender fazendo,
O sujeito ativo do processo de ensino é o professor-aluno. Consequência: o indivíduo culto, desarticulado da sociedade. Tem frustração, desemprego, doenças mentais e violência. Servir ao grupo de dominantes, sendo uma escola cristã, enfraquecimento da fé, insatisfação da igreja. Então, essas igrejas progressivas faz com que as pessoas também tenham um enfraquecimento. Pode ver que muitas pessoas que vão para a faculdade, se ela não for firmada na fé, ela desvia. Amém? Ela deixa de crer em Deus e começa a acreditar no seu potencial. Escola transformadora. É a discussão da atualidade no meio educacional brasileiro. A busca de um modelo educacional para o século XXI. É a escola democrática. O objetivo dela é construir o homem coletivo como um ser político-social. O seu método é a construção coletiva do conhecimento para a transformação da sociedade. Nesse modelo, o aluno é sujeito atuante, o construtor do seu conhecimento pela participação coletiva consciente. E também tem as suas consequências. Relação democrática, exercício da cidadania, sendo uma escola cristã, o exercício da dupla cidadania, terra e céu. Segurança pessoal, conhecimento científico socializante, competência para tratar a realidade social e transformar. Então, as consequências aí são consequências, são os efeitos colaterais benéficos, podemos dizer assim. A escola transformadora. Qualquer modelo de escola é válido, desde que assumido conscientemente pela igreja. Qualquer modelo de escola é mediador entre a igreja e a sociedade. Pode haver melhor projeto de vida do que investir em pessoas a fim de que sejam transformadas e bem-sucedidas para que façam o mesmo com outras? Quando Paulo desafiou Timóteo a confiar a homens fiéis e idôneos a verdade das boas novas, estabeleceu o perfil de Timóteo, o conteúdo de sua mensagem. Ser fiel, idôneo e viver as boas obras, transformando-as através da sua própria vida. Amém? Então nós vemos aí os modelos de escola, os modelos que nós vemos. Agora vamos falar de uma coisa também muito importante que tem muito a ver com a educação cristã, que poucos dão atenção. Hoje nós vemos que muitas pessoas não valorizam a escola bíblica dominical. Então vamos falar sobre a história da escola bíblica, contada por Ruth Doris Lemo. Sentada em sua mesa de trabalho, num domingo, em outubro de 1780, o dedicado jornalista Robert Hichens procurava concentrar-se sobre o editorial que escrevia para o jornal Gloucester, de propriedade do seu pai. Foi difícil para ele fixar a sua atenção sobre o que estava escrevendo, pois os gritos e palavrões das crianças que brincavam na rua, debaixo da sua janela, interrompiam constantemente o seu pensamento. Quando as brigas tornavam-se acaloradas,
e as ameaças agressivas, Hayek julgou ser necessário ir à janela e protestar o comportamento das crianças. Todos se calaram por alguns minutos, mas logo voltaram às suas brigas e gritos. Robert contemplou o quadro em sua frente enquanto escrevia mais um editorial pedindo reforma do sistema carcerário. Ele conclamava as autoridades sobre a necessidade de recuperar os encargos, ou melhor, para recuperar os encarcerados, reabilitando-as através de estudo, cursos, aulas e algo útil enquanto cumpriam sua pena, para que, ao saírem da prisão, pudessem achar empregos honestos e tornarem cidadãos de valor na comunidade. Levantando seus olhos por um momento, começou a pensar sobre o destino das crianças de rua, pequeninos sendo criados sem qualquer estudo que pudesse lhe dar um futuro diferente daquele de seus pais. Se continuasse daquela maneira, muito certamente estariam a caminho dos vícios, da violência e do crime. A cidade de Gloucester, no centro-oeste da Inglaterra, era um polo industrial com grandes fábricas têxteis. Hacker sabia que as crianças trabalhavam nas fábricas ao lado dos seus pais, de sol a sol, 6 dias por semana. Enquanto os pais descansavam no domingo do trabalho árduo da semana, as crianças ficavam abandonadas nas ruas buscando seus próprios interesses. Tomavam conta das ruas, praças, brincando, brigando, perturbando o silêncio do sagrado domingo com seus barulhos. Naquele tempo não havia escolas públicas na Inglaterra, apenas escolas particulares, privilégio da classe mais abastadas que podiam pagar caro. O custo era muito alto. Assim, as crianças pobres ficariam sem estudar, trabalhando todos os dias nas fábricas, menos nos domingos. Hayek sentiu-se atribulado no seu espírito ao ver tantas crianças desafortunadas crescendo dessa maneira, sem dúvida. Ao atingir a maioridade, muitas delas cairiam no mundo do crime. O que ele poderia fazer? Sentado na sua mesa e meditando sobre essa situação, um plano nasceu na sua mente. Ele resolveu fazer algo para as crianças pobres, que pudesse mudar seu viver e garantir-lhes um futuro melhor. Pondo ao lado seu material sobre reformas das prisões, ele começou a escrever sobre as crianças pobres que trabalhavam nas fábricas sem oportunidade de estudar e se preparar para uma vida melhor. Quanto mais ele escrevia, mais sentia empolgado no seu plano de ajudar as crianças. Ele resolveu, neste primeiro editorial, somente chamar a atenção à condição deplorável dos pequeninos. E no próximo, ele apresentaria uma solução que estava tomando forma na sua mente. Quando leram seu editorial, houve alguns que sentiram pena das crianças. Outros que achavam que o jornal deveria se preocupar com os assuntos mais importantes do que crianças, sobretudo filhos de operários pobres. Mas Robert Hayek tinha um sonho e ele estava enchendo seu coração e seus pensamentos
cada vez mais. No editorial seguinte, expôs seu plano de começar a aula de alfabetização, linguagem, gramática, matemática e religião para as crianças durante algumas horas do domingo. Fez um apelo através do jornal para as mulheres com preparo intelectual e disposto a ajudar-lhes nesse projeto, dando suas aulas nos seus lares. Dias depois, um sacerdote anglicano indicou professora da sua paróquia para o trabalho. O entusiasmo das crianças era comovente e contagiante. Algumas não aceitaram trocar a sua liberdade de domingo por ficar sentadas nas salas de aulas, mas eventualmente todos estavam aprendendo a ler, escrever e a fazer as somas aritméticas. As lições, as histórias bíblicas eram os momentos mais esperados e gostosos de todo o currículo. Em pouco tempo as crianças aprenderam não somente a Bíblia, mas lições de moral, ética e educação religiosa. Era uma verdadeira educação cristã. Robert Hickes, esse grande homem de visão humanitária, não somente fazia campanhas através de seus jornais para angariar doações de materiais escolar, mas também agasalhos, roupas, sapatos para as crianças pobres, bem como mantimento para preparar-lhes um bom almoço de domingo. Ele foi visto frequentemente acompanhado de seu fiel servo, andando sob a neve com uma lanterna nas noites frias de inverno. Hickes fazia isto nos redutos mais pobres da cidade para levar agasalhos e alimentos para as crianças de rua que morreriam de frio se ninguém cuidasse delas, conduzindo-as para a sua casa até encontrar um lar para elas. As crianças se reuniam nas praças, ruas e em casas particulares. Hickes pagava um pequeno salário às professoras que necessitavam, outras pagavam suas despesas dos seus próprios bolsos. Hickes havia também ali junto com ele algumas pessoas altruístas da cidade que contribuíam para esse nobre esforço. Então, nós vemos que Hickes trouxe uma coisa maravilhosa para aquela cidade. E isso também trouxe um movimento mundial. No começo, Hickes encontrou resistência no seu trabalho entre aqueles que ele menos esperava, os líderes das igrejas. Achavam que ele estava profanando o domingo sagrado e profanando as suas igrejas com as crianças ainda não comportadas. Isso eram os líderes das igrejas. A igreja que tinha que fazer e não estava fazendo. Havia nessas alturas algumas igrejas que estavam abrindo as portas para a classe bíblica dominicais, vendo o efeito salutar que essas tinham sobre as crianças e jovens da cidade. Grandes homens da igreja, tais como John Wesley, o fundador do metodismo, logo ingressaram entusiasmadamente na obra de Hickes, julgando-a ser um dos trabalhos mais eficientes para o ensino da Bíblia. As classes bíblicas começaram a se propagar rapidamente por cidades vizinhas e finalmente para todo o país. 4 anos após a fundação, a escola dominical já tinha mais de 250 mil alunos e quando Robert Hickes faleceu em 1811, já havia na escola dominical 400 mil alunos matriculados. A primeira
Associação da Escola Dominical foi fundada na Inglaterra em 1785 e no mesmo ano a União das Escolas Dominical foi fundada nos Estados Unidos. Embora o trabalho tivesse começado em 1780, a organização da Escola Dominical em caráter permanente data em 1782. No dia 3 de novembro de 1983 é celebrada a data da fundação da Escola Dominical. Entre as igrejas protestantes, a Metodista se destaca como a pioneira da obra da educação religiosa. Entre as igrejas protestantes, ela se destaca como uma igreja, pioneira. Em grandes partes, essa visão se deve ao seu dinâmico fundador John Wesley, que viu o potencial espiritual da escola dominical e logo a incorporou ao grande movimento sob a sua liderança. A Escola Bíblica Dominical surgiu no Brasil em 1855, em Petrópolis, Rio de Janeiro. O jovem casal de missionário escocês Robert e Sarah Kelly chegou ao Brasil naquele ano e logo instalou uma escola para ensinar a Bíblia para as crianças e jovens daquela região. A primeira aula foi realizada no domingo, 19 de agosto de 1855. Somente 5 participantes, mas Sara, contente com o pequeno começo, contou a história de Jonas, mais com gesto do que palavras, porque estava só começando a aprender português. Ela viu tantas crianças pelas ruas que seu coração almejava ganhá-las para Jesus. E somente a semente do Evangelho foi plantada em solo fértil. Com o passar do tempo, aumentou tanto o número de pessoas estudando a Bíblia que o missionário Kelly iniciou aulas para jovens e adultos. Vendo o crescimento, os Kellys resolveram mudar para o Rio de Janeiro para dar uma continuidade melhor ao trabalho e aumentar o alcance do mesmo. Este humilde começo de aulas bíblicas dominicais deu início à Igreja Evangélica Congregacional no Brasil. No mundo há muitas coisas que as pessoas sinceras e humanitárias fazem sem pensar ou imaginar a extensão de influências que seus atos podem ter. Certamente, Robert nunca imaginou que a simples aula que ele começou entre as crianças pobres e analfabetas da sua cidade, no interior da Inglaterra, iriam crescer para ser um grande movimento mundial. Hoje, a Escola Bíblica Dominical conta com mais de 60 milhões de alunos matriculados e mais de 500 mil igrejas protestantes no mundo. É a minúscula semente de mostarda plantada e regada que cresceu para ser uma grande árvore cujos galhos estendessem ao redor do globo. Essa é a história da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você, meus irmãos. Continue, a nossa revista, ela se encerra aí, sobre a história da Escola Bíblica Dominical. Vale a pena você ler, reler. E quando o seu pastor, o seu líder, fala, eu quero um projeto para a igreja, para nós alcançarmos as crianças, alcançarmos as pessoas carentes, alcançarmos as pessoas no conhecimento, você fala, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou copiar o que Robert Hickes fez. Amém? Que Deus abençoe. Degustem esta aula
e até a próxima, em nome de Jesus. Paz do Senhor.